Oremos. Senhor, nós te agradecemos com alegria no nosso coração, porque estamos aqui para aprender da sua palavra, estamos aqui para ver como viver a sua palavra, e estamos contentes também, Senhor, porque aqui estão duas crianças, né? O Joãozinho e a Mariazinha, que estão sendo educados no seu caminho, e portanto damos graças também pela vida deles. Damos graças, Senhor, porque os irmãos lá em Moçambique e também outros irmãos no Brasil estão assistindo a essa série dos estudos de Romanos. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, para que aquilo que a gente aprende aqui possa ser vivido pela fé. Assim oramos, agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, veja, eu vou começar mostrando para vocês este quadro aqui. Eu quero mostrar para vocês este quadro aqui, que é o quadro que nós começamos a explorar desde o princípio. O que que mostra esse quadro? Esse quadro mostra a nossa jornada. Primeiro, a gente, antes de chegar a Cristo, aquele saco pesado que a gente carrega nas costas do nosso pecado, né? E depois que a gente passa por cima do abismo, chegando à cruz de Cristo, então aí a gente começa a nossa jornada de santificação, com os altos e baixos que a gente tem na vida, mas não importa. Sob a graça do Senhor, nós vamos chegar lá no dia da glorificação. Então esse é para recordar aquilo que nós estamos tratando do assunto em Romanos. Então, eu gostaria, deixa eu pegar aqui um pedaço de papel pau no chão, eu gostaria de ler com vocês, ou ler para vocês, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, Romanos 3, 21 até o 31. Romanos 3, do 21 até o 31. Esse Romanos 3, do 21 até o 31, vocês vão ver nesse quadrinho, se é que conseguem enxergar, vocês vão ver nesse quadrinho que ali já é a nossa cruzada, né? A partir do momento que a gente chegou à cruz de Cristo. A lição completa sobre esta parte iria até o capítulo número 4, versículo 25. Mas hoje nós só vamos explorar do capítulo 3, do 21 ao 31, que é o início dessa jornada. Então, eu antes de ler, eu vou fazer uma breve introdução, mas eu vou ler na tradução portuguesa, essa tradução de João Ferreira de Almeida, que é usada lá pelos irmãos da África. Ela é comum tanto para nós quanto para os irmãos de lá de Moçambique e do Brasil também. Mas eu vou ler, embora não é muito diferente, mas eu vou ler na versão portuguesa que se chama O Livro, porque a linguagem nessa versão aqui é mais fácil de entender ainda do que a do João Ferreira de Almeida. Então, a introdução, antes de ler este capítulo, que trata da justificação pela fé, e daqui a pouquinho eu vou entrar numa linguagem muito simples para as crianças entenderem, né? Então, esse capítulo trata da justificação, da nossa justificação pela fé. E houve uma senhora que um dia me perguntou assim, eu não estou muito segura se eu estou salva ou se eu não estou salva. Embora ela já tivesse chegado aos pés de Cristo, embora ela já tivesse confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e embora ela já mostrasse frutos do Espírito de Deus na vida dela, mas nesse início de jornada dela na fé, ela tinha uma certa dúvida: será que eu de fato estou salva ou eu não estou salva? E aí é que vem este assunto que trata da justificação pela fé.
eu vou falar rapidinho uma linguagem muito simples para as crianças entenderem e que certamente vai ser fácil para a gente entender também. O que quer dizer a justificação? Justificação é o seguinte, o Joãozinho e Mariazinha, a justificação é o seguinte: quando a gente faz alguma coisa errada, a gente chega para aquela pessoa que a gente fez alguma coisa errada e a gente diz assim, I'm sorry, me desculpe, não é isso que a gente diz? Então, essa palavra I'm sorry ou desculpe pelo que eu fiz é uma coisa que pode realmente funcionar bem, é uma coisa que realmente apague aquilo que a gente fez errado, ofendendo a pessoa, mas às vezes o I'm sorry, às vezes a palavra você me desculpe, às vezes ela não funciona realmente para apagar aquilo que a gente fez errado. E a pessoa que a gente ofendeu, às vezes, aquela pessoa que a gente ofendeu, ela realmente perdoou e esqueceu, mas às vezes aquilo ficou ainda lá no profundo do coração da pessoa. Então, o que eu quero dizer é que justificar, o verbo justificar, quer dizer aquela atitude que acontece quando a gente chega para a pessoa e diz, perdoa-me. Você me perdoa? Perdoar é algo muito mais do que somente um I'm sorry, você me desculpe. Porque perdoar é algo que resolve aquele problema para sempre. Perdoar é algo profundo, por que razão? Porque quando se fala de perdoar, é um relacionamento nosso com Deus. Por que razão? Porque quando a gente faz alguma coisa errada e a gente ofende uma pessoa, né? Aquilo dali acontece um problema entre a gente e a pessoa que a gente ofendeu. Mas a gente precisa de entender que quando a gente faz alguma coisa errada, o primeiro que a gente está ofendendo não é a pessoa. O primeiro que a gente está ofendendo quando a gente faz uma coisa errada, quem é? Deus. Vocês sabem, vocês são crianças, mas sabem. Primeiro que se sente triste com a gente é Deus, porque Ele não quer que a gente viva desse jeito, Ele quer que a gente tenha um relacionamento, seja com o pai, com a mãe, ou com um coleguinha, ou com um vizinho, ou com um amigo. Ele quer que entre as pessoas não exista esse tipo de problema. Então, o desculpe-me é uma coisa que acontece entre as pessoas, mas o perdoa-me é algo diferente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando Deus perdoa a gente, Ele esquece. Quando Deus perdoa a gente, Ele esquece. O que está escrito é que quando Ele perdoa a gente, aquilo vai para o fundo do mar, está lá escrito, vai para o fundo do mar e a gente de fato esquece. E Ele de fato esquece o que a gente ofendeu a Ele. Então vocês entenderam o que quer dizer? Você entendeu o que quer dizer a diferença entre desculpa e perdão? Então, Deus esquece o que a gente fez errado quando a gente se arrepende, e isso se chama, esse ato de Deus se chama justificar. Justificar. A gente é justificado por Deus de uma maneira que às vezes é uma situação diferente de quando a gente se justifica diante das pessoas. Quando a gente se justifica ou pede desculpa ou até mesmo perdão à pessoa, isso quer dizer justificar. Mas como é que acontece a nossa justificação com Deus? Será que é o mesmo processo que acontece na nossa justificação com as pessoas? Não é. A nossa justificação perante as pessoas é uma coisa, e a nossa justificação perante Deus é outra coisa diferente. Então, por isso agora, eu acho que depois dessa introdução, eu posso ler, vocês vão acompanhar na tradução de vocês, mas eu vou ler, como eu disse, na tradução do livro, porque esse capítulo, como eu falei, trata da justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? Então deixe-me ler. Diz assim, primeiro o apóstolo Paulo em Romanos, ele falou da nossa situação antes de chegar a Jesus Cristo, carregando aquele saco pesado, aquele fardo,
mas aí ele começa a dizer, no capítulo da justificação pela fé, ele começa dizendo o seguinte: mas agora Deus mostrou-nos uma maneira diferente de ser justo aos seus olhos. Que coisa linda! Agora Deus mostrou-nos uma maneira diferente de nós sermos justos diante dos olhos de Deus. Não por obedecer à lei, mas pela maneira prometida nas Escrituras há muito tempo. Então, obedecer à lei é importante porque é a lei de Deus que diz para nós o que está certo e o que está errado. Foi a lei de Deus que diz para nós: não matais, não falai mentira, não todos aqueles 10 mandamentos e as outras coisas que estão escritas no Velho Testamento pediam ou levavam a gente a entender o que era certo e o que estava errado e, portanto, obedecer à lei. Mas agora, como ele está dizendo, a maneira é diferente da gente ser justo aos olhos de Deus. Não por obedecer à lei, mas pela maneira prometida nas Escrituras há muito tempo. Aí no versículo 22 ele diz o seguinte: esta justiça de Deus, que não é a justiça dos homens, esta justiça de Deus vem pela fé em quem? Pela fé em Jesus Cristo a todos que o quê? Creem. A todos que creem. Então agora para as crianças, a justiça de Deus, ou a maneira que Deus perdoa a gente, é simples. É só a gente ter fé, ou seja, a gente acreditar em Jesus Cristo. Se a gente acreditar em Jesus Cristo, porque a gente sabe que Ele morreu lá na cruz por nós, se a gente acreditar que Ele fez esse papel e que acreditando nisso a gente é perdoado, então está resolvido o nosso problema. A gente não precisa de carregar o quê? Aquele saco pesado nas costas mais. Ele não quer que a gente fique carregando aquele saco pesado. Então, por isso é que ele diz que esta justiça de Deus vem pela fé em quem? Em Jesus Cristo, né? A todos que creem. E na segunda parte do versículo 22 ele diz o seguinte: e todos nós podemos ser salvos desta mesma maneira, não importa quem somos ou o que fizemos. Então, não importa, quando a gente se arrepende, a gente está resolvido com Deus, a gente está salvo com Deus, porque não importa quem nós somos ou o que nós fizemos. Uma pessoa que pode ter sido muito ruim com os outros, mas que se arrepende, né, ela encontra o perdão e ela encontra a salvação em Jesus Cristo, porque ela acredita que Jesus Cristo morreu naquela cruz, pagou pelos nossos pecados e a partir daí nós somos justos aos olhos de Deus. Então, o 23 diz o seguinte: por quê? Porque todos o quê? Pecaram. Todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus. Então veja, o pecado é uma coisa que corta o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Sabe o que é o pecado, ô Joãozinho e Mariazinha? O pecado é como se fosse uma parede ou um muro bem alto que a gente não consegue atravessar. Entendeu? Então, esse é que é a consequência do pecado. Traz para nós uma barreira ou um muro entre nós e Deus, e aí a gente não pode, com o pecado, a gente não pode estar num relacionamento perfeito com Deus. Então, no versículo 24, ele diz aqui nessa tradução o seguinte: e pela sua bondade, ou seja, pela bondade de Deus, que nós não merecemos porque a gente pecou, né? Mas pela bondade de Deus, que nós não merecemos, ele nos declara o quê? Inocentes da culpa. Inocente. O que é inocente, João? O que quer dizer a palavra inocente? Você é inocente quando você está bem com Deus, quando você não tem culpa, quando você não se sente mal pelo que você fez de errado, ou pelo que eu fiz de errado, porque Ele nos perdoou. Então, inocente é aquele que já foi perdoado.
Então, pela bondade dele, porque ele é bom, ele nos declara inocentes da culpa pela obra de quem? Pela obra que eu fiz, ou pela obra que a minha mãe fez, ou pela obra que meu pai fez? Não, pela obra que Jesus Cristo fez. Qual foi a obra que ele fez? Ele foi lá, se sacrificou, né, para nos livrar daquelas culpas todas e nos fazer inocentes. Então, aí ele continua dizendo, inocentes pela obra de Deus, que nos liberta dos nossos pecados, sem nada pagarmos para nos beneficiar disso. A gente não precisa de pagar. Imagina, você já ouviu falar que se você estiver dirigindo um automóvel aqui, ou no Brasil, onde seja, você está dirigindo um automóvel, aí dizia para você, tinha um sinal ali para você parar. Você não parou, você avançou o sinal. O que acontece? Você vai ter que pagar um dinheiro pelo que você fez de errado, né? Não é isso? Mas com Deus não tem dinheiro que paga o que a gente fez errado, porque Jesus Cristo já pagou a nossa dívida. Entendeu a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus? Porém aí que é preciso esclarecer, principalmente para as crianças, que ele pagou pelos nossos pecados. Pagou. Mas ele disse que você pecou, mas você não tem que tornar a ficar pecando. Exatamente. Você não tem que tornar a fazer o que você fez de errado. Exatamente. O erro, você errou uma vez, mas você não tem que repetir o erro. Não tem que continuar, essa observação é importante, não tem que continuar fazendo o que é errado, porque isso não vai agradar a Deus. Não é isso mesmo? Então, se você pecou a primeira vez, você se arrependeu, pediu perdão a Deus, e se acontecer, ele não quer que você peque, que você continue repetindo o que está errado, mas se você acontecer a segunda vez, você não está condenado, porque você vai chegar diante dele de novo e pedir perdão. Mas isso não quer dizer que dá direito a gente de continuar o resto da vida fazendo a mesma coisa, porque se a gente continuar fazendo a coisa errada para o resto da vida, mostra que a gente não se arrependeu, né? Porque quando a gente se arrepende, aí a gente não vai continuar fazendo aquilo pelo resto da vida. Então, até tem uma passagem que Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Aí o que Jesus respondeu? Não 70, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 eu nem sei quanto é que dá na matemática, mas o seguinte... 490. 490. Mas aquela expressão 70 vezes 7 não quer dizer o número exato, quer dizer que é um perdão que a gente deve continuar a repetir, porque o perdão é que limpa a gente, para a gente não continuar carregando aquele saco. E a prova disso, o que a Ângela acabou de falar é o seguinte, a prova disso é o seguinte, se a pessoa continua a fazer a mesma coisa e morre fazendo a mesma coisa errada, eu pergunto a você, João, se a pessoa continua fazendo a mesma coisa, você acha que aquele saco vai sair das costas dele? Vai continuar, e um dos sinais, né, que é o da falta de arrependimento, é quando a gente carrega pela vida inteira aquele saco pesado e continua querendo carregar e não mostra que a gente está salvo. Porque se a gente morrer carregando aquele saco pesado, não demonstra que a gente se arrependeu. Demonstra sim que a gente continuou a fazer o que estava errado pelo resto da vida. Então, quando ele perdoa a gente, ele não quer que a gente continue fazendo a mesma coisa. Muito bem, então, aí no versículo 25 diz o seguinte, na verdade, olha só que coisa linda, na verdade Deus enviou Jesus Cristo para suportar o castigo que mereciam os nossos pecados e assim anular a justa cólera de Deus contra nós. Então, Jesus enviou Jesus Cristo Deus, o Pai enviou Jesus Cristo por quê? Veja só, a primeira vez que houve a aplicação da justiça de Deus sobre a humanidade foi quando?
Qual foi o primeiro julgamento de Deus sobre a humanidade? O dilúvio. Foi o dilúvio. Vocês se lembram o que aconteceu no dilúvio? Né? O Noé fez aquela arca enorme. O pessoal estava debochando do Noé, porque diziam para o Noé: você está louco, Noé? Construir uma barca enorme dessa para quê? Mas Deus tinha falado com Noé que era para construir a barca para salvar a família dele, que a família do Noé era o Noé era um homem justo perante Deus. Então Deus queria começar a humanidade toda de novo. Quem é que Deus botou na arca? Os animais e a família dele. Os animais e a família dele. Vê que coisa linda. Deus começou de novo, né? Porque os animais fazem parte da criação de Deus. Então, quando veio o dilúvio, aqueles que estavam debochando do Noé, né? Eles todos morreram no dilúvio, porque não tomaram em conta o que Deus estava falando. Mas Noé foi salvo, e aqueles animaizinhos todos que estavam lá, eles foram de novo quando desembarcaram na terra seca depois do dilúvio, e aqueles animaizinhos se reproduziram, e a família do Noé se reproduziu. Mas acontece, o que aconteceu depois? Os homens continuaram de novo a pecar e pecar e pecar. Aí qual foi a solução que Deus deu? Foi mandar outra vez um dilúvio? Foi mandar Jesus Cristo, porque a punição sobre os pecados da humanidade, né, ela caiu sobre Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo derramou aquele sangue lá, foi para pagar. Nós é que devíamos estar naquela cruz, mas Deus ama tanto a gente que Ele sacrificou o Filho dele para que a gente não sofresse mais e que a solução do nosso pecado tivesse resolvida de uma vez só, né? Muito bem. Então, ele diz aqui: na verdade, Deus enviou Jesus Cristo para suportar o castigo que mereciam os nossos pecados e assim anular a ira de Deus contra nós. Muito bem. Aí ele continua dizendo o seguinte: somos tornados justos perante Deus quando cremos que Deus derramou o seu sangue, sacrificando a sua vida por nós. Ele fez aquilo por amor. Ele se sacrificou porque Ele nos ama. Senão Ele não estava nem se incomodando para livrar a gente daquele problema que a gente tinha. Muito bem. Aí diz: Deus foi assim inteiramente justo, totalmente justo, quando não castigou aqueles que pecaram em tempos antigos, porque aguardava o tempo em que Cristo havia de vir revelar totalmente a sua justiça. E agora ele pode receber os pecadores, porque Jesus tirou os seus pecados, né? Tanto é que Jesus Cristo, teve um dia que Jesus Cristo estava lá, e João Batista estava falando sobre Jesus, que era o que ia vir, o Messias que iria vir. Então aconteceu uma coisa interessante. Quando Jesus chegou, estava lá aquele povo reunido com João Batista. Como é que o João Batista anunciou ele? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso? Então, o 26 diz o seguinte: mas não haverá injustiça em deixar livres os pecadores, essa foi uma pergunta. Mas não haverá injustiça se deixar livres os pecadores, considerando-os inocentes? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Essa é uma pergunta interessante. Será que não haverá injustiça em que os pecadores fiquem livres, considerando-os como inocentes? Aí qual foi a resposta? Não há injustiça. Em Deus não há injustiça. Não, por quê? Porque Deus faz isso baseando-se na confiança que os pecadores depositaram em Jesus Cristo, o qual tirou os seus pecados. Então, a única coisa que a gente precisa é, de coração, de acreditar, né, depositar a nossa confiança em Jesus Cristo, porque Ele tirou os nossos pecados. Se a gente não tiver
se a gente não acreditar nisso, sabe o que vai acontecer? Não, o que Jesus Cristo fez foi um sacrifício em vão. Porque não é pelo fato de eu ser bonzinho ou de eu ser mal que a gente vai ser justificado, é pelo fato daquilo que ele fez. Então, voltando, lá no princípio, quando eu falei aquilo, eu quero voltar lá pelo seguinte, repetir a mesma coisa brevemente do que eu falei. Houve uma senhora, né, que tinha dúvida e chegou para mim, ou chegou para alguém e falou assim, escuta, eu não tenho certeza se eu estou salva. Né? Por quê que ela não tinha certeza? Será que ela, de fato, achava que era pelo fato dela fazer alguma coisa que ela ia deixar de carregar aquele saco nas costas? Será que era pelo fato dela ser boazinha que ela ia ganhar o favor de Deus? Não, não é pelo fato da gente ser bonzinho. A gente é bonzinho ou deve ser bonzinho para quê? Para demonstrar a nossa fé. Se a gente fizer coisas boas e se a gente fizer boas obras, se a gente obedecer, com isso a gente está mostrando que a gente acredita que Jesus Cristo nos salvou, mas não pelo nosso mérito, porque o nosso mérito está lá escrito, bem no início lá, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em que versículo é aquilo? Que versículo está dito que todos pecaram? É logo no princípio. Aqui, ó. Aqui, no versículo 23, diz assim, porque todos pecaram tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus. Todos pecaram, não teve nenhum que foi bonzinho aos olhos de Deus. Tem uma diferença, eu posso ser bonzinho aos olhos de uma pessoa que gosta de mim. Ah, ele é tão bonzinho, mas não existe nenhum ser humano que é bonzinho ao ponto de obedecer tudo que Deus mandou. Por isso é que quando a gente chega a Cristo, quando a gente, lá naquele gráfico, quando a gente passa pela cruz para começar a nossa caminhada não mostra que a gente está indo sempre para o alto. O que mostra? A gente tem altos e a gente tem baixos. E Deus sabe que a nossa natureza é fraca. Então, toda vez que a gente está subindo o morro e depois cai, quando a gente se levanta pelas mãos de Jesus Cristo, a gente continua a caminhada, não importa muito o quanto a gente caiu. Olha aqui, ó, você vê que nessa caminhada aqui, ela pode ter algumas quedas, mas depois quando ele levanta a gente está sempre subindo. Nunca, você não vê nesse gráfico, a gente nunca vai voltar lá para o poço que a gente estava. Você observa, se você observar bem esse gráfico, você vai notar o seguinte, a gente tem uma queda, mas a gente está sempre numa curva para cima. Aí, quando chega o final da nossa jornada, a gente está lá em cima. Por quê? Porque não dependeu da gente ser o bonzinho ou o malzinho. O que importa não é cair. O que importa não é o que importa é que quando a gente busca ele nos dá a mão para a gente se levantar. Isso é maravilhoso, né? Então, quando ele fez aquela pergunta, não haverá injustiça em deixar livres os pecadores? Aí ele diz o seguinte, não, porque Deus faz isso baseando naquilo que a gente crê, na nossa fé depositada não em nós, mas depositada em Jesus Cristo, que tirou os nossos pecados. Aí nós vamos para o 27 e 28. É muito interessante essa pergunta aqui, ó. É a segunda pergunta. Diz assim, poderemos nós, então, nos gabar, para dizer assim, eu sou bom, etc. Poderemos nós nos gabar de ter feito alguma coisa para ganhar esta salvação? Poderemos nós ter feito nos gabar de ter feito alguma coisa para ganhar a salvação? Aí ele responde, com certeza não. Por quê que nós não podemos nos gabar?
porque a nossa absolvição não se baseia nas nossas obras, mas na fé em Jesus Cristo. É assim, pois, que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não por obediência à lei, porque a gente pode obedecer 80% à lei, né? Eu não matei ninguém, você não matou ninguém, mas é só matar que é o pecado? Não, uma mentirinha às vezes é um pecado. Quantas vezes eu falei uma mentirinha? Quantas vezes você pode, inclusive o pecado, é interessante a gente ver isso. O pecado às vezes não é pelo que a gente falou. Às vezes o pecado vem por omissão. A gente devia de falar alguma coisa para o nosso irmão. Olha, não faz isso não, porque Deus não gosta que você faça isso. E a gente, para não incomodar a pessoa, a gente ficou calado. Quantas vezes acontece isso? Não, eu tenho medo de que a pessoa fique aborrecida comigo. Não, nós somos supostos, a gente é esperado de quando uma pessoa está fazendo alguma coisa, não é ofender, não é julgar, mas é de ajudar a pessoa a ver que aquilo não agradou a Deus. Não é preciso de ser grosseiro, não é preciso de... É a maneira como a gente vai falar, e não a gente simplesmente ficar calado quando Deus queria que a gente falasse. Isso também é pecado. Então, só de fazer isso a gente já rompeu o cumprimento da lei. Aí ele diz assim, porque a nossa absolvição, quer dizer, o nosso perdão, não se baseia nas nossas obras, no que a gente fez de bom ou não, mas na fé que a gente tem nele. E é assim, pois, que somos salvos pela fé. Aí, no versículo 29, ele diz o seguinte, e será que são apenas os judeus que Deus salva desta maneira? Aí ele responde, não, os outros povos também. Qualquer povo, não importa se é da raça amarela, se é da raça vermelha, se é da raça branca, se é da raça negra, não importa. Os outros povos também. Jesus Cristo morreu por todo mundo. Então, se eu chegar e disser, eu não gosto, olha só, se eu disser assim, eu não gosto daquela pessoa ali porque ela é feia ou porque ela não importa o quê, isso não agrada, não, porque o Senhor, Ele nos trata todos, não tem um que é melhor do que o outro. Todos por igual. Todos são iguais. Olha, se eu chegar lá na minha escola, ou você chegar na sua escola e disser, às vezes você nem abre a boca, mas na tua cabeça você, eu não gosto daquele menino ali, não, ele é tão chato, eu não gosto daquele menino, ali ele me ofendeu. Não, isso não é legal, porque para Deus nós todos somos iguais. Se uma pessoa lá da escolinha ofendeu você ou fez alguma coisa errada, você deve falar com Deus, Senhor, ele ou ela me ofendeu, mas eu não quero maltratar essa pessoa, ou eu não quero tratar essa pessoa da mesma forma como ela me tratou. Eu quero tratar essa pessoa como o Senhor me tratou, porque Deus não pede nem para mim, nem para você, nem para ninguém um relatório. Olha, me apresenta aqui um relatório de tudo que você fez de bom ou de tudo que você fez de mal. Ele não pede para a gente fazer isso. Ele nos abraça do jeito que a gente é. Se a gente é feio, se a gente é bonito, se a gente é bonzinho, se a gente é malzinho, Ele nos abraça quando a gente chega a Ele. Agora, se a gente recusa e diz assim, eu não quero saber desse Deus aí que você está falando, não, isso aí não é para mim, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida não é nossa, a vida não é nossa, a vida pertence a Deus. Ele é que nos dá o dom da vida. Se Ele é que nos dá o dom da vida, o que acontece? A nossa vida não pertence a Ele. Inclusive o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele diz que nós pertencemos uns aos outros. Essa história de dizer, a minha vida, eu sou independente, eu faço o que eu quero, isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás, porque está escrito que nós pertencemos uns aos outros. Se nós pertencemos uns aos outros, ninguém é independente. Como é que eu posso me julgar independente e querer fazer qualquer coisa que eu quiser, pensando que eu sou o dono da minha vida? Eu não sou o dono da minha vida. Não é isso? Então, essa é a justiça de Deus, é diferente da justiça dos homens. E aí diz, pois bem, então se somos salvos pela fé, quer isso dizer que já não precisamos de obedecer à lei de Deus? É a terceira pergunta.
Pois bem, então se somos salvos pela fé, quer isso dizer que já não precisamos mais obedecer à lei de Deus? Olha que resposta, quando ele quer botar a lei de Deus de lado. Ele diz assim, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Com efeito, somente quando temos fé, estamos a confirmar o valor da lei. Porque a lei veio para dizer para a gente o seguinte, não faça isso porque isso é errado. Antes da lei, todo mundo podia chegar e dar uma desculpa. Ah, eu não sabia. Não é comum a gente fazer uma coisa errada e a gente querer dizer, ah, eu não sabia. Ou procurar botar a culpa numa outra pessoa. Não é comum isso. Você chega a uma pessoa, você faz um negócio errado que não agrada a Deus para uma pessoa, aí você diz, ah, eu não sabia. Isso aí é uma grande mentira, porque a gente aprendendo o que Deus quer que a gente faça, então não é o perdão de Deus, não é a gente se livrar daquele saco pesado que dá a gente o direito de fazer o que a gente quer. O que Deus quer é que a gente obedeça o que Ele disse que estava errado, a gente não fazer porque está errado. E se a gente fizer, jamais a gente vai poder dizer assim, ah, eu não sabia. Ou então, ah, não, o culpado é ele, ou o culpado é ela porque fez um outro negócio errado. Isso não funciona na coisa com Deus. Amém? Amém. Então eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta, inclusive as crianças, se tem alguma pergunta, ou se quer vir acrescentar ou esclarecer alguma coisa, porque não sou eu só quem fala. A gente está aqui é para aprender e a gente vê como esclarecer as dúvidas. Tá certo? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, João, que você quer fazer? João tem uma pergunta, pastor. Ah, eu notei porque ele estava assim meio... Diz, João, qual é a pergunta que você quer fazer? Se um homem que vai para a guerra... Se o homem o quê? Essas pessoas do exército que vão para a guerra. Vai para a guerra. Vai para o exército. Ele mata as pessoas. Certo. E ele vai para o céu, mesmo matando as pessoas. João, essa tua pergunta, você é um menino, mas essa tua pergunta tem muito adulto que não tem essa mentalidade que você tem. Sabe por quê? Sabe por quê? Infelizmente eu vou ter que dizer a verdade. Vocês são meninos, vocês são espertos, vocês entendem. Essa história que o mundo, que você vê na televisão, etc., de ir para lá para a guerra, para matar os outros, para defender a liberdade, isso não tem nada a ver com o que Deus quer que a gente faça. Hein? Defender a pátria. O quê? Defender a pátria. Defender a pátria. Essa é a expressão. Eu vou para lá para a guerra para defender a minha pátria. Algum dia está escrito, algum dia Deus disse que você tinha que ir para a guerra para matar os outros para defender a pátria? Nunca. Então, meu filho, saiba que essa história é mentira. Ah, porque eu fui para defender a minha pátria e para a gente manter a nossa liberdade. Isto é mentira. Isto é pura mentira, porque Deus não quer que a gente mate ninguém. Essa história do cara fazer bomba, você está vendo isso na televisão todo dia, vai fazer bomba para um povo atacar o outro, matar as pessoas. Sabe o que acontece com as pessoas que vão para a guerra e vê os outros morrer? Ele pode até nem ter matado ninguém, mas eu conheço muito adulto, João, sabe o quê? Que ele não tem alegria nunca mais da vida quando ele volta da guerra. Sabe por quê? Ver uma pessoa matar outra do teu lado não alegra o coração de ninguém, não leva ninguém a ficar feliz. Eu conheci um homem, você nunca vai conhecer esse homem, portanto eu não estou rompendo com a ética. Eu conheci um homem que ele hoje deve ter os seus 40 e poucos anos. Sabe o que ele fez? Ele foi para a guerra porque ele disse assim, eu quero ser voluntário para ir para a guerra, e o irmão dele fez a mesma coisa. Você sabe o que aconteceu? Ele não só viu muita gente morrer ali do lado dele, mas mataram o irmão dele. Ele, graças a Deus, não foi morto, mas o irmão dele foi morto na guerra. Você sabe o que esse homem passa? Sabe qual é a tristeza dele? Todo ano, quando chega naquela época de celebrar, qual é aquela época que é o Dia dos Veteranos? O Veterans Day. Veterans Day. Sabe o que acontece? Essa época, aquele homem continua sofrendo o que ele viu na guerra.
inclusive porque ele perdeu o irmão dele, inclusive porque ele perdeu outras pessoas. Outros que não tiveram o seu irmão morto voltam totalmente perturbados da cabeça, porque não é bom para ninguém ver os outros serem mortos na guerra. Então, essa pergunta sua é muito inteligente, porque quando você crescer, né, você vai ver que não tem graça nenhuma de bater no peito e dizer, eu vou para lá para defender a minha pátria. Deus nunca mandou a gente ir para defender a nossa pátria. Mas a pergunta foi, você vai para o céu? Ah, sim. Se você for para a guerra e matar as pessoas? Sei. Essa foi a pergunta. Tudo bem, essa foi a pergunta. Então, eu digo a você o seguinte, se essa pessoa que foi para a guerra, porque não importa a razão, e matou alguém, se ela vai para o inferno, se ela se arrepender e chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu me arrependo profundamente porque eu matei uma pessoa, eu matei duas, ou não importa quantas eu matei, o Senhor Jesus Cristo vai perdoar ele, porque Jesus Cristo morreu para perdoar a gente. Agora, se essa pessoa não chegar a Jesus Cristo e não se arrepender, né? Não se arrepender daquilo que fez errado, aí sim essa pessoa vai para o inferno, não vai para o céu. Então, por isso, foi uma pergunta muito inteligente e foi bom que ela me voltou para a sua pergunta, né? Porque existe perdão quando a gente se arrepende. Quantos jovens foram para a guerra e mataram muitas pessoas e vão morrer tristes e vão morrer com aquele saco nas costas porque mataram pessoas lá na guerra quando ele não pode, na intenção dele, ele pode ter ido para a guerra sem pensar que quem vai para a guerra é para matar e para morrer. Não tem guerra que vai lá para conversar com ninguém lá. É uma coisa triste, muito triste. Um outro homem... Eu quero falar uma coisa. Eu acho o seguinte, ouviu, João? É para você. Se você não aceitou a Cristo, se você não tem noção de que matar é pecado, você, uma vez que você foi à guerra e viu aquilo tudo, e aí aceitou a Cristo e viu, nossa, isso era pecado, eu não podia matar, aí você se arrepende, você está perdoado. Mas se você já aceitou a Cristo, você tem noção de que matar é pecado, você foi porque quis, então já é um outro assunto. Eu penso assim. Exatamente. Então você sabia que era pecado. E exatamente. Você foi fazer. Olha, ninguém obriga ninguém a ir para a guerra. Você vai para a guerra só em situações extremas é que o governo pega e obriga alguém a ir para a guerra. Mas normalmente tem muita gente que vai para a guerra não porque o governo mandou, mas porque vai lá. Ele vai lá. Ah, é legal. Aí, olha, basta ver o seguinte, quantas brincadeiras de criança tem que é com metralhadora? Você acha que uma criança que brinca de negócio de matar um ou outro, será que essa criança está sendo ensinada do que é pecado e do que não é pecado? Isso é uma coisa que é muito séria, porque muitos pais, a criança, papai, eu quero uma metralhadora, me dá uma metralhadora. É legal aquele negócio de matar? Sim. Questão de videogames, as pessoas matar as pessoas, os videogames. Os videogames. Os games que brincam na televisão. Os games. Ah, sim, sim. Os videogames. Exatamente. Estão jogos para matar. Você só vê aqueles games, você só vê negócio de guerra. Você vê, por isso é que eu falei um dia desse para o Joãozinho e para a Mariazinha, que lá naquela sala vai ter um espaço para as crianças maiores, não para os pequenininhos que eu não entender isso, porque a gente vai ter tempo para mostrar a eles os vídeos e as coisas que dizem das coisas boas, e não vídeos que só mostram negócio de guerra. Porque é triste ver uma criança, desde pequenininho, vendo aqueles games. Aí o game ali é para matar um ou outro. Será que essa criança está sendo orientada pelo pai e pela mãe, que não deve fazer isso, que isso é errado? Então, eu acho que foi muito inteligente a pergunta do João e
foi bom você fazer essa pergunta, porque você já vai crescer sabendo que ir para a guerra, não tem ninguém que vai para a guerra para fazer gracinha. Ir para a guerra é para matar e para morrer. Uns voltam perturbados da cabeça. Eu até hoje não conheci ninguém que foi para a guerra e voltou feliz, porque aquilo profundamente na pessoa faz muito mal você ver pessoas sendo mortas. Amém? Então eu agradeço muito pela sua participação, João, porque tem muito adulto que não tinha noção de fazer uma pergunta dessa, mas foi muito bom. E as criancinhas lá da África vão estar ouvindo isso que a gente está falando e vão também aprender. Então agora você retorna a pergunta para o João. Matar os outros, ir para a guerra e matar os outros é pecado ou não? É isso? Ir para a guerra e matar os homens é pecado ou não? Sim. Lógico. Isso mesmo, é pecado. Muito bem, eu fico feliz, veja, as crianças têm uma percepção, eles são inteligentes. Agora, quando eles estão sendo orientados pelos pais, porque a criança que o pai não está nem aí, a criança que faz o que quer e não tem esse tipo de esclarecimento. Eu fico muito feliz porque essa tua pergunta valeu para muita gente de idade aí que vai estar vendo isso em qualquer parte e vai entender aquilo que... Né? Bom, então quem é que quer orar para a gente agradecer ao Senhor por essa oportunidade?